Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Rapaz, encheu, hein? Hein, Manuel? Estava sentado ali, os bancos estavam vazios, especialmente desse lado. Eu falei, vou vir um pouquinho para frente aqui, que vai que o pessoal senta para cá. E glórias ao Senhor, porque o local aqui está cheio. Meus queridos irmãos, é uma grande alegria, viu? Estar com todos aqui na cidade de Franca. E hoje neste belíssimo sítio que o Senhor Deus tem dado ao nosso irmão Daniel e a sua família. E a gente que vem lá da capital, tem faltado um pouco do verde, né? Então quando você vê um verde e um laguinho assim, a mente já refrigera. Então nós estamos muito alegres de poder estar com vocês aqui nessa tarde. E hoje vamos conhecer outros irmãos também. E é um prazer, irmãos, da nossa parte estar com vocês. Se tem irmãos que não estiveram ontem lá na localidade em Jardim Aeroporto, eu me chamo Eliel e nós servimos ao Senhor na igreja em Vila Beatriz, São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. E para nós, o meu pai que está aqui, o irmão João, para mim e para ele é um grande privilégio poder estar com todos vocês aqui nessa tarde. Eu estava conversando com o irmão Emanuel hoje pela manhã, um pouquinho sobre os hinos e cânticos, né? E ele falou, olha, fala um pouquinho sobre os hinos e cânticos. Então, alguns minutinhos eu queria mencionar quanto a isso. Nosso irmão Jaime Crawford, que foi muito conhecido por todos vocês aqui, e também teve uma influência muito grande na nossa igreja lá em Vila Beatriz, alguns anos antes dele partir para o Senhor, ele nos convidou para nós ingressarmos nesse ministério do nosso inário Hinos e Cânticos, né? Onde nós temos a ACE, Associação Cristã Editora. Então desde lá, já deve ter uns 15 anos que nós participamos desse trabalho, com alguns irmãos aqui de São Joaquim da Barra, outros irmãos de São Paulo, e nós cuidamos deste patrimônio, que é das nossas igrejas, podemos dizer casa de oração, ou movimento dos irmãos, ou o nosso trabalho. Então já há alguns anos que nós fazemos esse trabalho, e é interessante que temos visitado algumas regiões do nosso país, sul, sudeste, norte e nordeste, e temos visto as igrejas mantendo o nosso inário, que é muito rico, e você pode pensar um pouquinho na letra que ali foi escrita e realmente toca a nossa alma. Agora, vem chegando uma nova geração e você precisa muitas vezes atualizar algumas coisas, né? Então, não sei se todos sabem aqui, mas nos últimos anos foi desenvolvido um aplicativo, tanto para o Android quanto para o iOS. Então você pode ter acesso ao Hinos e Cânticos lá no seu aplicativo. E também, agora você pode ouvir a primeira estrofe do inário sendo cantada. E quem são os irmãos que fizeram essa gravação? São os irmãos lá de Rondônia. No ano de 2003, o nosso irmão Gessé Moreira, que já está na glória, tive o privilégio de conhecer esse irmão, o irmão maestro, que fez parte do nosso inário na revisão ali junto com o Luiz Soares. Ele conduziu os irmãos lá em Rondônia e eles gravaram hino a hino na simplicidade deles, e depois nós soubemos desse material e aí conseguimos inserir esse material dentro do aplicativo, tá? Então se você quiser aprender um pouquinho dos hinos, tem lá. Mas nós precisamos avançar, né? E a última vez que foi lançado o inário com música foi no ano de 1999. Então nós já temos aí um bom tempo que nós não temos vou colocar uma nova edição com música, e não tem mais os arquivos também para serem impressos. Esses arquivos eles perderam ao longo do tempo, então nós precisamos fazer novamente, hino a hino, nota a nota, letra a letra do nosso inário. E isso já se passaram 4 anos que estamos fazendo esse trabalho, e agora, graças ao Senhor, nós finalizamos, estamos numa parte de revisão, e logo eu creio que até o mês de julho, vocês devam receber um novo inário com música.
E a gente precisou fazer alguns ajustes também, né? Como por exemplo, sempre teve uma demanda de ter o inário cifrado, né? Eu sei que vocês cantam muito bem aqui, mas tem muitas localidades que não é a realidade daqui, que tem dificuldades. Então esse novo inário ele vai vir 100% cifrado. E também foi necessário ajustar alguns tons musicais, né? Tem alguns hinos do inário que são bem altos. Então a gente ajustou por volta aí de 60% do inário, baixamos o tom de alguns hinos para que seja a realidade de boa parte das igrejas, tá? Então ore por esse trabalho. E neste ano de 2026, em parceria com os nossos irmãos ali em Petrópolis, o irmão Alfredo e a sua família, nós começamos a fazer uma nova gravação de todo o inário. E dessa vez sendo gravado as 4 vozes, sendo gravado voz por voz, para aqueles que queiram aprender tenor, contralto, soprano, baixo, e também uma versão em playback, caso alguma igreja queira utilizar. Onde está esse material? Esse material hoje, ele está no YouTube, no nosso canal. Você pode colocar lá, hinos e cânticos, tracinho, ACE, você vai ver o canal oficial do inário, onde os nossos irmãos estão fazendo de maneira gradativa esse trabalho, tá? Para que você possa aprender e ouvir os hinos em boa qualidade. Então são algumas atividades que nós estamos fazendo, e eu fico muito feliz de poder chegar aqui e ver que os irmãos têm mantido o inário. Novamente eu quero dizer, falei com o irmão Emanuel hoje, nosso inário é muito precioso, ele não é a Bíblia, não quer dizer que nós não podemos cantar outros cânticos, né? Mas há melodias, há letras que são consagradas ao Senhor e que podemos dizer doutrinariamente estão dentro daquilo que nós cremos, por isso que nós podemos aproveitar o nosso inário, tá bom? Irmãos, vamos então pensar um pouquinho na palavra do Senhor. Ontem nós começamos a pensar sobre vida cristã, e nós pensamos sobre uma ferramenta muito importante que todos nós temos acesso, mas que por vezes nós negligenciamos, né? Que é a oração. Eu espero que quem esteve lá ontem, nessa noite anterior, também possa ter orado ao Senhor, para que o Senhor nos torne a termos uma vida de oração na presença dEle. E agora à tarde, eu gostaria de falar um pouquinho sobre família nesse primeiro estudo, e pensando também sobre vida cristã, pensando sobre caminhar por fé. Afinal de contas, desde pequeno, eu sempre ouvi um ditado que ele é verdadeiro. Não sei se vocês já ouviram aqui, mas tinha um ditado que falava na nossa região, que era assim: família forte. O pessoal sabe como é que é: família forte, igreja forte, né? Olha que interessante isso. Família forte, igreja forte. Então nós vamos pensar rapidamente nessa tarde sobre uma família. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Números, capítulo 26. Números capítulo 26. E nós vamos ler inicialmente o versículo 59. A gente vai ler alguns textos nessa tarde, mas vamos começar com Números 26 e versículo 59. Diz a palavra do Senhor, Números 26 e o versículo 59. A mulher de Amrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. E teve ela de Amrão a Arão e a Moisés e a Miriam, irmã deles. Vamos pensar um pouquinho nessa família, Amrão e Joquebede. Irmãos, hoje estávamos até conversando no almoço quanto a isso. Hoje existem muitos casais que planejam o casamento, têm sonhos para a vida conjugal, mas que decidem não ter filhos. Lá na capital acontece bastante isso, né? Muitos por medo,
O mundo está difícil, o custo de vida está alto, os valores culturais são difíceis, são diferentes, e muitos têm falado sobre ameaças, né? E por isso não decidem ter filhos. Agora, esse problema de não ter filhos não é uma coisa da nossa época. Pelo contrário, isso é algo muito antigo. E quando nós lemos aqui sobre essa família, Amrão e Joquebede, eles viveram e eles tiveram umas circunstâncias muito mais difíceis do que nós temos hoje. Bem mais difíceis do que temos hoje. Então, vamos pensar um pouquinho no contexto dessa família. Nós vimos aqui a formação dessa família. Agora, veja comigo Êxodo capítulo 1. Qual era o contexto em que vivia essa família? Vamos ler. Êxodo capítulo 1, veja só o versículo 8. Êxodo 1 e 8 diz assim: Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecerá José. Versículo 9. E ele disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se junte contra os nossos inimigos, ele se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Versículo 12. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço em que na tirania os serviam. Vamos pensar um pouquinho nesse contexto aqui. Você conhece muito bem